Olá, amigos do Gran Cursos Online. Sou o professor Carlos Mendonça e hoje nós teremos uma aula sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, a principal vítima da reforma da Previdência. Como eu já adiantei para vocês, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existe mais, ela simplesmente foi extinta oficialmente pela emenda 103 de 2019. Agora, o processo de extinção da aposentadoria por tempo de contribuição já vinha acontecendo há pelo menos 20 anos. Por quê? Porque cada vez mais os normativos, eles obrigavam a pessoa a trabalhar mais tempo, porque se elas se aposentassem quando reunissem apenas os requisitos mínimos, o valor da aposentadoria sofria um decréscimo acentuado, o que fazia com que a pessoa desistisse de se aposentar naquele momento, continuasse trabalhando, e o ideal é que ela trabalhasse até uma idade próxima à própria idade da aposentadoria por idade. Efetivamente agora, a aposentadoria por tempo de contribuição acabou, mas aí a gente vai ver o que ficou no lugar dela, né? Porque não tem vazio no direito, né? Quando nós temos um lugar vazio, ele tem que ser ocupado por outro instrumento normativo. Vamos lá então, corta aqui para a tela. Tá aí o tema de hoje, aposentadoria por tempo de contribuição. Apenas para a gente relembrar, no texto anterior da Constituição, precisamente no artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1, dizia que teria direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição o homem quando ele alcançasse 35 anos e a mulher quando ela alcançasse 30 anos. Bastava agregar aquela carência mínima de 15 anos de contribuição, o equivalente a 180 contribuições. Pois bem, esse inciso 1 do parágrafo 7º do artigo 201, ele está revogado pela emenda 103. Portanto, não tem mais amparo na Constituição a tal aposentadoria por tempo de contribuição. No lugar, surge um novo inciso 1, com a redação dada pela emenda 103, dizendo o seguinte, olha, é assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas às seguintes condições: 65 anos de idade se homem, 62 anos de idade se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição. Pois bem, vamos lá, corta para mim. Ele faz referência apenas à idade, não vincula essa idade a um tempo mínimo, regula isso a legislação. Portanto, o tempo mínimo de contribuição, ele foi desconstitucionalizado. O requisito, o tempo mínimo de contribuição para poder se aposentar, não está mais no texto da Constituição, portanto, foi relegado à legislação infraconstitucional. Todavia, como a gente sabe que o Congresso demora a regulamentar esses dispositivos, a própria emenda 103, ela nos trouxe uma disposição transitória que diz basicamente assim: até que venha aquela lei, nós vamos trabalhar essa aposentadoria da seguinte forma. Então, nós já temos todos os requisitos para a concessão desta nova aposentadoria, que nós podemos chamar de aposentadoria por idade. É a principal aposentadoria do RGPS, é uma aposentadoria por idade. Não chega a ser idêntica àquela que já existia, porque a idade da mulher foi elevada de 60 para 62 anos. Agora, preste atenção nesse detalhe, corta aqui para a tela. Esse novo benefício, tá, é apenas para os novos trabalhadores. Só para quem começar a trabalhar a partir da promulgação da emenda 103. Quem já estava trabalhando ainda pode se aposentar pelas regras de transição. Lembra que eu falei para vocês? Primeira coisa, você tem que fazer um divisor de águas. Você está falando de regime geral de previdência social ou de regime próprio de previdência social? Primeira coisa que você tem que identificar, qual é o regime de previdência? Identificou o regime de previdência, aí você estabelece um outro marco divisório. Tá? Coloca aqui a emenda constitucional 103 de 2019. Quem já estava trabalhando
pessoal que daqui para trás, ó, tá? Esse pessoal aqui, ó, segue regras de transição. Agora, quem começar a trabalhar após a promulgação da emenda, aí sim, este já segue as novas regras. Onde que nós vamos encontrar essas novas regras? Porque o inciso 1 do parágrafo 7º do artigo 201, ele poupou, né, em termos de requisitos, quais deveriam ser preenchidos para obtenção do benefício. Ele fala apenas da idade. É simples, basta você ir no artigo 19 da emenda constitucional 103. É aquele dispositivo transitório, tá? Tem uma diferença. Até que esta nova aposentadoria seja regulamentada, a gente segue uma disposição transitória. Quem já estava trabalhando, aí vai seguir as regras de transição, beleza? Então, o novo requisito passa a ser, então, 65 anos de idade, 62 anos de idade, no caso da mulher. Para o professor, mesma coisa, nós vamos reduzir em 5 anos. Portanto, deixa eu colocar aqui, nós temos aposentadoria por idade. Homem, 65 anos, mulher, 62 anos. Aí, no caso do professor, simples, basta reduzir em 5 anos. Então, o homem vai com 60 anos e a professora mulher com 57 anos. Obviamente, os novos trabalhadores e os novos professores, aquelas pessoas que vão entrar agora no mercado de trabalho, seriam então essas as novas regras que eles deveriam seguir. Os antigos, eles vão se submeter às regras de transição que eu vou mostrar para vocês no final dessa aula. Por enquanto, vamos conhecer a nova sistemática de aposentadoria. Combinado? Beleza, então, vamos embora. Continuando, então. Os artigos 52 e 53 da Lei 8.213, que tratavam da aposentadoria por tempo de contribuição, eles já estavam revogados desde a emenda 20 de 98. De modo que, hoje, se você quiser estudar a aposentadoria, você vai ter que conjugar dispositivos da Constituição, da emenda e da Lei 8.213. Beleza? Se você quiser estudar a nova aposentadoria, tá, que a gente vai chamar por idade, porque por tempo de contribuição está extinta, você deveria, então, conjugar vários dispositivos. O ideal, então, é que você vá anotando os dispositivos que eu vou mencionando aqui, beleza? Então, na Constituição Federal de 88, começa ali pelo artigo 201, parágrafo 7º, tá? É importante também o artigo 19, tá? Ele traz a nova regra e os dispositivos da Lei 8.213 que não estão mais em vigor, eu vou mostrar aqui nessa aula simplesmente para você pegar a sua lei e riscar, dizendo, ó, isso aqui não tem mais validade, combinado? Mas isso aqui é importantíssimo, beleza? Ok, continuando aqui então. A emenda 103 de 2019 traz no artigo 19 a tal disposição transitória. E ela diz assim: até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição, corta aqui para mim, isso é extremamente importante. A Constituição, ela traz apenas o requisito idade, 65 para o homem e 62 para a mulher. O tempo de contribuição foi desconstitucionalizado, foi relegado à lei, só que essa lei, como ela ainda não foi editada, por enquanto vamos utilizar o artigo 19 da emenda, tá? Não adianta procurar isso na Constituição, você tem que baixar a emenda 103, dar um destaque para esse artigo 19, porque é ele agora que vai regulamentar a nova aposentadoria por idade, combinado? Volta para cá então. Aí ele diz assim: o segurado filiado ao regime geral de previdência social, após a data de entrada em vigor desta emenda,
será aposentado aos 62 anos de idade, se mulher, 65 anos de idade, se homem, e aí ele traz 15 anos de tempo de contribuição se mulher, 20 anos de tempo de contribuição se homem. Portanto, acabou aquela igualdade que existia em termos de tempo. A idade sempre foi diferente, agora o tempo é uma novidade. Então, só para resumir, a aposentadoria por idade fica assim. Para os novos, homem, 65 anos, e aí ele tem que cumprir 20 anos de contribuição. É como se fosse a nova carência. Já a mulher, 62 anos e 15 anos de contribuição. Aí a gente pode até brincar. O homem, a idade ficou a mesma, sempre foi 65, mas o tempo era 15 e subiu para 20. A mulher era 60, a idade sobe para 62, mas o tempo mínimo permaneceu o mesmo. Então isso aqui é o novo requisito apenas para os novos trabalhadores, tá? Os antigos vão seguir as regras de transição, beleza? No caso do professor, nós já sabemos que haverá uma redução de 5 anos, mas apenas na idade. O tempo de contribuição do professor ficou diferenciado. Vai ficar assim. Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos parágrafos 1º e 8º do artigo 201, será concedida aposentadoria para o professor. Então, nós vamos colocar aqui o professor. Nós já sabemos, né? O homem, a idade cai para 60, a professora mulher, a idade cai para 57, e o tempo mínimo de atividade de magistério foi unificado em 25 anos, tanto para homem quanto para mulher. Repare o inciso 2. Ao professor que comprove 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, aí seria o tal ensino básico, 57 anos de idade se mulher, 60 anos de idade se homem. Repare, acabou aquela diferença de homem trabalhar 30, mulher trabalhar 25, ficou unificado. Ué, professor, diminuiu o tempo de contribuição do professor? Na verdade, não chega a diminuir por conta do parágrafo 2º. O valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei. E aí, como é que nós vamos calcular essa aposentadoria? Bom, nós já sabemos que o SB, ele agora vai ser apurado a partir da média de 100% dos salários auferidos a partir de julho de 94. Faço a média de todos os salários. Aí apurei esse valor. Apurado esse valor, eu vou aplicar 60% e vou somar mais 2%, sendo que esse 2%, no caso do homem, é a partir de 20 anos. No caso da mulher, seria a partir de 15 anos. Então a mulher foi privilegiada, digamos assim, tanto a mulher trabalhadora quanto a mulher professora, porque o acréscimo de 2% para elas começa a partir dos 15 anos. Como a professora ela tem que trabalhar no mínimo 25 anos, aqui, ó, no caso da mulher, com 25 anos, ela já vai ter 10 anos, 20, 80%. Agora o homem, com 25 anos, ele só vai ter 70% da média aritmética. Porque para ele o acréscimo é a partir dos 20 e para a mulher é a partir dos 15. Não é toda mulher, eu estou falando apenas no regime geral de previdência social. Essa regra não vale para servidor, só para regime geral de previdência social. Portanto, caso o homem queira o mesmo percentual da mulher, no caso ele teria que trabalhar
30 anos. Se ele trabalhar 30, aí sim ele vai ter 80%. Entenderam? Então, na verdade, não é que houve diminuição no tempo mínimo do homem. Ele apenas criou um critério que tornou desinteressante para o homem professor se aposentar com apenas 25 anos. Ele vai levar só 70% da média. Quanto mais tempo ele trabalhar, melhor. E ainda que ele trabalhe os 30 anos, que era o tempo anterior, ele ainda vai ter direito a 80%. Tá? Caso ele queira, digamos, 100%, aí esse professor deveria trabalhar até os 35 anos no mínimo. Tá? Já a mulher, ela conseguiria isso com 30 anos de efetiva função de magistério. Beleza? Então essa aqui é a nova regra, tá? Para quem começar a trabalhar após a publicação da Emenda Constitucional 103, a famosa reforma da Previdência. Bom, dito isso, avançando aqui um pouquinho, a gente pode dar uma teoria geral da nova aposentadoria por idade. Tá, professor, mas nós já não falamos da aposentadoria por idade na aula anterior? Sim, essa aula aqui é para a gente mostrar que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta, ela foi substituída pela aposentadoria por idade, mas é interessante a gente colocar, situar vocês o que ainda está valendo na Lei 8.213, que era relacionada à aposentadoria por tempo de contribuição. Então não é a aposentadoria por idade que nós estamos estudando hoje. Isso nós vimos na aula anterior. Basicamente, nós estamos vendo o espólio deixado pelo fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos lá então. Essa nova aposentadoria por idade que veio para substituir a antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Quem tem direito a ela? Todos os segurados, inclusive o segurado especial. Por que o segurado especial tem direito a esta aposentadoria? Por conta da redação do artigo 39 da 8.213, que diz: para os segurados especiais, fica garantida a concessão de quê? Da aposentadoria por idade. Claro, também tem direito à aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão, tudo no valor de um salário mínimo. Ele continua tendo esse direito. Agora, caso ele queira receber um benefício acima de um salário mínimo, aí ele tem que se encaixar aqui no inciso 2. Ele vai ter direito aos benefícios especificados na 8.213, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social na forma estipulada no plano de custeio. Esse plano de custeio aqui, é a Lei 8.212 de 91, precisamente lá no artigo 25. Esse artigo 25 diz o seguinte, vamos lá então. Como é que um segurado especial contribui? Ele, na condição de segurado especial, contribui com 1,2% da receita bruta da comercialização de sua produção, mais 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização, sendo que esse 0,1% é para custeio das prestações relacionadas ao acidente do trabalho. Então, no total, o segurado especial contribui com 1,03%. Para quê? Para ter direito àqueles benefícios no valor de um salário mínimo. Tá? Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte. Ele também tem direito ao auxílio-acidente, né? Só que o auxílio-acidente é outra metodologia de cálculo, é um valor inferior ao salário mínimo, obviamente, tá? Voltando para cá, então. Agora, em vermelho, tá? É o disciplinamento desse inciso 2. E se ele quiser um benefício acima do salário mínimo, aí sim, o segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória, que é essa aí de 1,3%, poderá, se quiser, poderá contribuir facultativamente na forma do 21. Na forma do 21 é a contribuição do segurado facultativo. Ou seja, 20% do salário de contribuição. Aí seriam duas contribuições. Ele paga 1,3% sobre a receita da comercialização da produção e mais 20% sobre
o salário de contribuição. Ele paga 2 contribuições, sendo que essa daqui, ela vale para toda a família. Essa daqui, só para ele. Porque ele quer um benefício acima de um salário mínimo, para tanto ele contribui a mais, e o cálculo do seu benefício vai ser o mesmo cálculo dos demais segurados da Previdência Social. Entenderam? Então, é isso. Segurado especial, ele já tem direito aos benefícios no valor de um salário mínimo. Caso queira um benefício maior, beleza. Basta ele contribuir como facultativo, 20% do salário de contribuição. Ok? Show! Bom, e a carência, tá? Porque eu estou estudando a nova aposentadoria por idade, aquela que veio para substituir a antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Ainda está valendo esse artigo 25? A concessão das prestações pecuniárias do RGPS depende dos seguintes períodos de carência. Bom, aposentadoria por idade, essa daqui não existe mais. Ele diz 180 contribuições. Bom, só para lembrar, né? Homem, 65 anos e tem que contribuir no mínimo 20. Mulher, 62 anos e contribui no mínimo 15. Para a mulher, tudo bem, continuou sendo 180 contribuições, mas para o homem não. Para o homem passou a ser agora 240 contribuições. Ficou diferente. Tá? Então está revogado o inciso 2 parcialmente. Tá? Esses 180 aqui ficam valendo apenas para a mulher, já que o homem, a nova carência passa a ser 20 anos de contribuição. Ok? Beleza. Continuando então. A metodologia de cálculo, lá do artigo 29, né? A aposentadoria por tempo de contribuição, eu apurava o SB, multiplicava pelo fator previdenciário. Isso aqui está revogado, porque a nova metodologia é essa. Eu apuro o SB de 100% de todos os salários, aí eu aplico 60% e vou somar 2% para cada ano que supere 20 no caso do homem, 15 anos no caso da mulher. Então o 29.1 está revogado, tudo dá 8.213. O 29C, que trazia a regra 8595 como uma alternativa ao fator previdenciário, também não se aplica mais. Isso agora também está revogado. Aquele escalonamento, né, que subia 86, 96, 87, 97, também acabou, tá? Nem chegamos aqui em 2020, né? Já estávamos em 86, 96, isso também não existe mais, não faz mais sentido, porque na nova metodologia de cálculo a gente já não aplica o fator previdenciário. No caso do professor, tá? Tudo relacionado ao que era fator previdenciário, tá? Aqueles ajustes que nós fazíamos para adequar a situação do professor também não tem, isso aqui acabou, não tem mais validade. Repare que agora você tem que estudar a emenda 103, mas por outro lado, nós estamos cortando vários dispositivos da Lei 8.213, tá? Também, o que dizia sobre professor, de fazer ajuste, não tem mais aplicação. Ficou extremamente simples agora você estudar a aposentadoria por idade. Vamos resumir aqui rapidamente. Aposentadoria por idade apenas para os novos trabalhadores, homem, 65 anos e no mínimo 20 anos de contribuição. Mulher, 62 anos, 15 anos de contribuição. No caso do professor, fazer aqui, ó, homem diminui 5, cai para 60, mulher diminui 5, cai para 57 e eles precisam ambos trabalhar 25 anos na atividade de magistério. Em um e em outro caso, né? O SB é de 100% de todos os salários. Esse resultado eu aplico 60% e somo 2% para cada ano que supere, no caso do homem, 20 anos, e no caso da mulher, que supere
15 anos. Beleza? Não, é o novo formato desta aposentadoria. Aquela história, né? Quando que começa o benefício? Por quê? Porque eu estou aqui trabalhando, fiz o requerimento do benefício. Ele é devido a partir de quando? Ainda dentro daquelas regras que nós já vimos. Isso aqui está ok, continua valendo. Vimos na aula anterior, apenas para relembrar. Se eu estou no meu vínculo empregatício, pedir aqui é daqui para frente. Agora, se meu vínculo acabou aqui, eu tenho 90 dias para pedir o benefício. Se eu pedir dentro de 90 dias, retroage desde a data do requerimento. Mas isso vale apenas para empregado e para doméstico. Para os demais segurados, é sempre da data de entrada do requerimento. Ó, para os demais segurados, data de entrada do requerimento. Empregado e doméstico segue essa regra aí. Está no vínculo, ainda está trabalhando, é do requerimento para frente. Parou de trabalhar, tem 90 dias para pedir, porque a aposentadoria vai começar exatamente no dia seguinte, aquele em que houve o rompimento do vínculo. Início do benefício, tá? Continua valendo. Então, 54 ainda vale, 49 ainda está valendo, ok? Show! Vamos lá, então, conhecer as regras de transição. Para você entender as regras de transição, você tem que ter em mente o seguinte: eu tinha um requisito, aí vem a emenda e cria um requisito mais complicado, vou colocar ele aqui em cima, tá? Era mais fácil me aposentar pela regra anterior, tá mais difícil me aposentar agora. Eu crio uma regra de transição, ó, para meio que ficar no meio termo. Nem tão bom quanto era, nem tão ruim quanto ficou. Fica ali no meio termo. E aí eu tenho uma cesta de opções em que eu vou me encaixar em uma delas e optar qual vai ser a regra de transição que eu vou utilizar para me aposentar. Daqui para frente agora seria a situação dos antigos trabalhadores, de quem já tinha trabalhado antes da reforma da Previdência. Já que essa pessoa não pode mais se aposentar por tempo de contribuição, ela pode escolher uma das 4 regras de transição que eu vou trazer aqui para vocês. Tranquilo? Vamos conhecer a primeira? Corta para cá. De acordo, então, com o artigo 15 da emenda 103, ele traz a primeira regra de transição. Nós podemos chamar essa regra de regra dos pontos, tá? Regra dos pontos. Vamos lá, bem devagarzinho. Ao segurado filiado ao regime geral de previdência social, até a data de entrada em vigor desta emenda, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. Bom, o requisito anterior, mulher 30 anos, homem 35. Somatório da idade e do tempo de contribuição. Tá? A soma da idade mais tempo de contribuição tem que dar 86 no caso da mulher e tem que dar 96 no caso do homem. Agora, repare que na regra de transição de número 1, não existe uma idade mínima, não tem idade mínima, tá? A idade mínima pode ser qualquer uma, desde que você tenha 30. Agora, como é que eu chego a 86, né, no caso da mulher? Ela tem que ter no mínimo 30. Para chegar a 86, então seria a idade mínima de 56. No caso do homem, 35, né? Para chegar em 96, ele teria que ter no mínimo 61 anos, que aí chegaria a 96. Precisa ter isso daqui? Não, não precisa. Porque essa regra não menciona a idade mínima, de modo que poderia, né, vou colocar aqui, ou poderia ser, por exemplo, mulher ter 31 anos de atividade com 55. O homem poderia ter 36 mais 60. Aí você pode ir somando, poderia ser um 32 com 54. Aqui poderia ser um 37 com 59, não tem problema, porque não tem idade mínima na primeira regra de transição, chamada de regra dos pontos, tá? Agora, essa regra dos pontos, ela não é estática, porque a partir de 2020, a pontuação a que se refere, né, vai ganhar 1 ponto até atingir 100, 105. Então, começa com 86, 96,
A partir de 2020 eu vou somando um ano até chegar em 100, 105. Lá em 2028 para o homem, 2033 para a mulher, nós vamos terminar essa regra de transição, ok? Beleza. E no caso do professor? Bom, aí a gente tem que fazer algumas adaptações. Por quê? O professor, não, a professora, né, 25 anos ao invés de 30, o professor, 30 anos ao invés de 25, diminuir 5 anos, certo? Ok, então tá aqui, ó, em vermelho. Para o professor que comprovar exclusivamente 25 anos de contribuição se mulher e 30 anos de contribuição se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade do tempo de contribuição, incluídas as frações, será de 81 no caso da mulher e 91 no caso do homem, tá? Então isso aqui eu vou somar com a idade, tenho que encontrar 81. O 30 eu vou somar com a idade, eu tenho que encontrar o 91, tá? Agora, se você fizer as contas, você vai achar esse valor aí. Qual seria a idade mínima, no caso do homem, para que ele tivesse o 91? Teria que ser 30 mais 61. No caso da mulher, o 55 dá 80, 56. Seria a idade mínima para alcançar essa pontuação. Mas, de novo, essa pontuação ela não é estática, ela também vai evoluir até que o 81 vire 92, no caso da mulher, e 100 no caso do homem. Então, o 91 avança até o 100. Tranquilo? E por essa regra de transição, como que nós vamos fazer o cálculo? Igualzinho. O SB de 100% de todos os salários, depois aplico 60% mais 2%. Para cada ano que supere 20, no caso do homem, para cada ano que supere 15, no caso da mulher. Essa seria a regra de transição número 1. Vamos chamá-la de regra dos pontos, beleza? Corta aqui para mim. Existem mais 3 regras de transição que eu vou deixar para o bloco seguinte, tá? Já já eu volto.